Fala, meus amigos, bom dia. Indo pro trabalho aqui e na resenha com vocês agora, de carona com o Machado aí, pra gente resenhar um pouquinho sobre a grande vitória do Flamengo ontem sobre o Atlético Mineiro, né, nessa primeira partida aí da finalíssima da Copa do Brasil. Eu vou começando conversando com vocês pelo seguinte, fazer uma analogia, né, uma coisa muito corriqueira que acontece, né, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Tudo aquilo que a gente não tem conhecimento e a gente precisa, né, fazer uma manutenção, né, consertar, conhecer um pouco mais, o que nós fazemos? Nós pegamos o manual, não é isso que nós fazemos? Pô, tem que consertar essa máquina de lavar, pô, essa televisão, pô, não está funcionando direito, né? A gente vai lá no manual, vê os comandos, né, como que funciona, todas as dicas, né, de mau funcionamento, o que pode ser, ou seja, o manual é o nosso melhor amigo ali para tentar solucionar algum tipo de problema desses rotineiros. E trazendo para o futebol, não é muito diferente, né? Não é muito diferente não. Por quê? Porque embora a regra seja a mesma, né, para todos os clubes do mundo, mas cada clube tem uma história, né, tem um modo de jogar diferente do outro, tem o DNA, né, o que nós chamamos de DNA, né? Cada time tem seu DNA. Aqui no Brasil mesmo, nós temos times que têm um histórico de ser mais aguerrido, outros times têm um histórico de ser mais frouxo, né? Outros times têm um histórico de ser mais técnico, outros times o histórico de ser mais copeiro, né? Mais violento. Então tem vários times aqui. A gente pode passar a manhã toda aqui citando vários times com suas características, né? Tem times que fora de casa joga de um jeito, dentro de casa joga de outro. Quer dizer, então cada um tem seu histórico. E o que eu percebo, principalmente nos nossos técnicos brasileiros, né? Que eu estou sempre batendo essa tecla que eles são ultrapassados. Eles têm uma soberba absurda, né? Porque quando eles chegam num clube, eles não querem saber do DNA daquele clube, da história. Eles querem simplesmente impor o que eles pensam de futebol e eles querem colocar em prática a mesma coisa que eles colocaram lá no Atlético Paranaense, no Corinthians, no Juventude, no Grêmio, no Palmeiras, vem pro Flamengo, quer impor o mesmo estilo de jogo, e não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Cada time tem seu estilo, né, sua característica, né, como eu estou batendo na tecla aqui, o seu DNA. Então isso é muito parte do fracasso, por exemplo, dos últimos treinadores que passam pelo Flamengo. Né, pouquíssimos treinadores que passaram pelo Flamengo procuraram conhecer um pouco do DNA, né, já que eles eram de fora. É por isso que falam, treinador do Flamengo só dá certo aqueles que são prato da casa. Por que será que só dá certo os que são prato da casa? Por conhecer bem o DNA, ser torcedor, saber como o torcedor da arquibancada pensa, saber o que o torcedor da arquibancada quer do time e exige. Eu te digo mais, o torcedor do Flamengo, muita gente diz, a torcida do Flamengo é exigente. Negativo, não é muito exigente não. O que a torcida do Flamengo exige é muito pouco para um jogador de futebol. Ela quer apenas garra. Apenas isso. A torcida do Flamengo só quer entrega, só isso. Entendeu? Só isso. Ela não quer nada mais do que isso. Só que quem passa por lá finge desconhecer essa exigência, essa nossa exigência, e dá no que dá, né? Esse rolo compressor de treinadores, né, do Flamengo. Por quê? Porque ninguém quer jogar como nós exigimos, que não é muita coisa, a gente só quer entrega, nada mais do que isso. Tanto que, na nossa rica história, os nossos grandes ídolos não é somente Zico, Júnior, os grandes jogadores. Nós temos jogadores limitados, mas que tinham uma raça, uma entrega fora do comum e se tornaram ídolos. Nós temos vários aí na história, né? Isso aí corrobora para o que eu estou falando, né? Ratifica tudo isso que eu estou falando sobre a exigência da torcida do Flamengo. E o que acontece? Se o Felipe Luiz, embora seja brasileiro,
Mas é um brasileiro primeiro, torcedor do Flamengo desde criança, né? Um cara que passou na Europa há muito tempo, tem excelentes referências, né, de treinador. E é um cara humilde, né? Tu vê que ele é um cara simples, um cara humilde. Não é um cara que, vai ser do meu jeito, ponto. Tô nem aí se a torcida não gosta. Não, ele é um cara humilde, entende o recado que vem da arquibancada. E claro que tem realizou pouquíssimas partidas, né? Mas já dá mostra que está entendendo o que a torcida exige e está colhendo os frutos, né? A atuação do Flamengo ontem, frente ao Atlético Mineiro, uma baita atuação, entendeu? Do jeito que a torcida gosta, time para frente, time aguerrido, time corajoso, né? Em nenhum momento se acovardou para o Atlético Mineiro, aí tão badalado, finalista de Taça Libertadores. Porém, faço várias ressalvas a esse treinador do Atlético Mineiro. Para mim, fraco. Para mim, treinador fraco. Para mim, eu não vejo diferença nenhuma dele para o Tite, para Mano Menezes, para esses dinossauros aí, Filipão do futebol brasileiro. Não vejo diferença nenhuma. É um cara que em casa usa do poder lá da sua arena, né, da sua torcida, do seu estádio, do seu caldeirão, parte com tudo para cima. E fora de casa joga na covardia. Entendeu? Já era para ter rodado contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil por covardia. Né? O Hulk achou aquele gol ali no último minuto, aí, mais por falha defensiva do Vasco do que por méritos do Atlético Mineiro. Então é um time covarde, fora de casa. E pro Flamengo foi excelente esse sorteio, o primeiro jogo ter sido no Maracanã. Porque eu sabia que o Atlético Mineiro viria jogar covardemente aqui no Rio de Janeiro. E não deu outra. Pra gente foi ótimo, construímos logo o resultado do primeiro jogo. Porque se a gente vai pro primeiro jogo em Belo Horizonte, né, poderia perder lá de 2, de 3 lá, poderia, né? Não sei, eu acho difícil o Flamengo perder de 2, de 3 pro Atlético, mas poderia. Eles estão acostumados a fazer o resultado nesse primeiro jogo em casa, né? Fizeram isso contra o River Plate. Então, quer dizer, pra gente foi o ideal jogar a primeira no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, pra mim, essa parada aí tá morta. Claro que futebol tudo pode acontecer, mas pra mim o Flamengo só perde esse título se acontecer uma catástrofe, né? Já houve, né, outras catástrofes rubro-negras na nossa história, mas eram times muito diferentes, né? Muito aquém desse aí, né, que nós temos, né? Nosso time é um time muito bom, embora esteja completamente reinventado, né, remendado, né? São reposições das reposições, né? Mas o time está com vontade, está com entrega, o que é fundamental. Então eu vejo o Flamengo praticamente com a mão na taça, entendeu? Méritos completamente aí, totais para o Felipe Luiz, que pegou esse time totalmente desanimado, entregue as cordas, entendeu? E é outro Flamengo em tão pouco tempo. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana para nós, tamo junto.